Tava me preparando aqui pro vídeo de hoje, usar esse óculos aqui, ó, que me deixa muito mais inteligente. Mas fica uma bolota de luz aqui bem no meio do óculos, então eu decidi não fingir ser inteligente e realmente tentar ser um pouco. E aí hoje eu vou te vou te trazer 6 referências para você entender se você realmente é inteligente ou não. Se der um fit, der um match ali com as 6 que eu trouxer, menina, você é muito inteligente. Vamos para a primeira. A primeira referência que você tem de uma pessoa inteligente é que ela não se acha inteligente. É verdade. E você sabe por quê? Porque quanto mais a gente estuda, enquanto mais a gente vasculha o mundo, mais a gente sabe que a gente não sabe. Sabe? Mas a gente entende qual é o tamanho do buraco. Quem geralmente não estudou muito, quem não entende muito das coisas, se sente o Google. Já conversou com gente Google? Menina, é uma coisa infernal, porque a pessoa, ela fica pensando que ela sabe de tudo. Então, tudo que você fala, ela rebate. Ela fala, já sei. Isso aí já sei, isso aí já vi, isso aí é assim, é assado. E a pessoa sempre fala com aquela certeza, né, do mundo, de tudo, ela sabe e ela tem certeza. É PhD em qualquer coisa que você perguntar. Então, quando você é uma pessoa inteligente, você tem certeza que você não sabe das coisas. A segunda referência é que você começa a se cansar de conversa de elevador. Sabe aquela conversa de elevador quando você entra, que você encontra alguém, que a pessoa fala assim, tá frio hoje, né? Aí você fala, tá frio. Claro, você tem aquele assim, 5 segundos no elevador, você não vai falar sobre filosofia. Você vai meter o louco ali se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, choveu a semana toda ou não, e tá tudo certo, tudo bem conversar sobre isso no elevador. Agora, se você começa a tentar evitar pessoas que só têm conversa de elevador, aí você realmente é uma pessoa muito inteligente. Porque ninguém aguenta ter papos muito rasos e superficiais sobre tudo. Se você está conversando com alguém, se você foi tomar um vinho com alguém, uma cerveja com alguém, um suco com alguém, e você está lá conversando com aquela pessoa e ela está meia hora falando, 1 hora falando, se choveu, se deixou de chover, se o que passou na novela, você começa a pensar assim, meu Deus, isso não vai me agregar nada, sabe? Eu não vou aprender nada hoje. E quem é inteligente, ele tem essa ânsia por aprender. E não é aprender assim, eu quero só um professor de filosofia, ou hoje eu quero um professor de matemática, não é isso. Aprender com qualquer pessoa, sabe? Mas que as pessoas têm a ensinar, né? De pessoas que já passaram por coisas na vida, por experiências e que pode te ensinar alguma coisa. Agora, papo de elevador ninguém merece, né? A terceira referência é que você vira um sugador de conteúdo, seja ele qual for. E isso é muito engraçado, assim. Eu vejo isso muito no Zé, meu marido, né? Não é pra fazer propaganda, não, porque às vezes eu faço uma propaganda lá no Instagram dele. Mas ele é um sugador de conteúdo. Então, se eu trago aqui, sei lá, uma vendedora de Tupperware, menina, ele tira um papo dessa vendedora de Tupperware, que é uma coisa, ele vai saber depois de toda a logística da Tupperware, do que é feito o material da Tupperware, sabe? Porque ele tem um espírito investigativo. E eu acho que é sobre isso, é sobre ter espírito investigativo nas coisas. Porque também não adianta você chamar alguém para conversar, alguém para tomar ali um suquinho junto, e você ficar com o papo, né, de elevador, de como é que tá o dia hoje, e também esperar só da pessoa que ela tenha alguma coisa, né, legal para te contar. Então você tem que começar a ter esse espírito investigativo, sabe? Do tipo assim, o que você faz? Sei lá, eu varro rua. Nossa, sério? Então me conta um pouco sobre isso, sobre o que você faz. Seja genuinamente, seja não, né? Porque isso aqui não é, né, didática para ser inteligente. Isso daqui são referências para saber se você é ou não. Então, vasculhe aí na sua vida e vê se você é genuinamente interessado nas pessoas. Se você realmente se interessa pelo que as pessoas estão fazendo, por como elas estão fazendo. Você é um faxineiro da rua? O que você já achou na rua? Sabe que pode ser interessante, que a gente possa ter um papo aqui e que realmente seja relevante, que seja, né, uma semente de algo para a gente transformar num papo mais cabeça, sabe? Referência número 4. Você tem certeza de pouquíssimas coisas na vida. E tudo que você acha que pode saber, ela é baseada em algum estudo, em alguma evidência e em fatos reais, né? Eu acho que isso daí é primordial. Aliás, devia ter sido o número 1. Não sei por que eu não pus. Agora, quando... Você lembra aquele negócio do ovo? Quem é mais velho lembra, né? Que tipo, ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal. Tem até uma propaganda da Sabrina Sato, que eles colocam um prato com ovo pra ela e depois tira. E põe, tira, e põe, tira. Porque é justamente sobre isso. A gente só anda no que é baseado em fatos reais, no que é baseado na ciência, no que é baseado, né, em estudos. Porque, assim, nem os próprios estudos, eles sabem de fato todas as coisas, né? Porque até o estudo ele é limitado.
Só que o estudo, até onde ele chegou, é até onde a gente sabe. Então, sabe aquele pessoal, né, igual eu falei agora há pouco, que é Google, que fala assim, não, eu tenho certeza que pipoca abaixa o colesterol, tenho certeza. Fala, mas filha, você tirou isso da onde, bebezinha? Ah, do TikTok. Você não conhece esse tipo de gente? Fala, tá, mas essa pessoa do TikTok, ela tirou da onde? Sabe? Tudo tem que ter um embasamento, gente. Porque senão, no mundo que a gente vive hoje, globalizado e cheio de gente que faz conteúdo, né? Que joga as coisas na rede, a gente pode ter vários especialistas fakes e a gente começar a achar que isso é real. Aí daqui a pouco a gente a gente tá comendo só pipoca o dia inteiro porque abaixa o colesterol. Para de tomar o remédio do colesterol e entuxa a pipoca no marido. Já pensou isso daí, minha senhora? Então, é uma referência aí se você é inteligente ou não. A gente, né, só acredita no que realmente é verdade, é fato. Referência número 5. Quando a gente se perde nas tarefas que a gente está fazendo, porque a gente acaba sendo curioso e fazendo pesquisas sobre outras coisas. Isso já te aconteceu? Às vezes as pessoas falam que elas podem ter TDAH, né, que é um problema neurológico, mas às vezes não chega a tanto. Às vezes, assim, isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também. Você vai fazer um bolo e aí o bolo tá falando lá que precisa de um fermento que seja, vou inventar, tá? Termoativado. Aí você fala, caramba, o fermento termoativado, né? Por que será que esse fermento é termoativado? Aí você vai lá no Google procurar, fermento termoativado. Como esse fermento é termoativado? O que acontece com as partículas dele? E aí você vai entrando em outro mundo que daqui a pouco você até esqueceu aonde começou a sua pesquisa. Então eu acho que isso é uma boa referência de pessoas que querem aprender mais, sabe? De pessoas que são inteligentes ou que estão disponíveis para ser. Porque eu acho assim, ser inteligente, eu não sei se tem, né, uma régua para isso, mas eu acho que estar disponível para aprender mais, eu acho que essa é a chave. E a referência número 6, e por último, mas não menos importante, é aprender com os erros dos outros, né? Porque assim, se a gente quiser aprender com os nossos próprios erros, ok também, porque a gente está vivendo, né? E a vida é para isso mesmo, para a gente errar, aprender, levantar e tal. Mas se a gente tem referências na nossa vida, se a gente consegue ver outras pessoas e consegue ver o que aconteceu com elas depois que elas fizeram tal coisa e a gente não aprender com isso, aí é muita falta de inteligência, né, minha senhora? Então a gente tem que olhar ao redor e aí tudo, ao invés de criticar, ao invés de apontar o dedo, né, de falar, né, olha que fulano aconteceu fulano, olha o que aconteceu no ciclano, vamos cuidar aqui da nossa própria vidinha e ver o que a gente está cometendo que às vezes pode ser parecido com isso, né? Então assim, prestar mais atenção nas nossas coisas, cuidar da nossa própria vida, cuidar da nossa vida é inteligentíssimo, né? Aliás, é uma referência ótima, porque quando você encontra uma pessoa que é muito fofoqueira, você pode ver que ela não é lá muito inteligente, né? Tá ali sempre cuidando da vida dos outros. Então, colocar o foco na nossa própria vida, mas tendo como referência as experiências das outras pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, que já passaram por mais coisas, né? E principalmente também ouvindo essas pessoas. Porque o mundo, ele não é o mesmo, o mundo ele vai mudando, mas tem algumas coisas que são base, né? Algumas coisas que não mudam e que a gente pode pegar, assim, essa experiência das outras pessoas para errar menos, né, na nossa hora de viver. E é sobre isso esse vídeo. Eu agradeço muito de você ter ficado até aqui. Me conta aqui nos comentários se você acha que você é uma pessoa inteligente ou não. Beijo. Tchau.